sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declara aberta a reunião. Convido a todos os presentes para que, em pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Convido a secretária vereadora Cessão Queiroz para fazer a chamada dos vereadores. Caros colegas, público presente, internautas, boa noite. Gostaria de cumprimentar também aqui a minha amiga Lúcia, que se faz presente. Boa noite a todos. Bom despacho, 18 de fevereiro de 2019. Terceira sessão ordinária. Vereadores: Anderson do Gás. Presente. Fernando Branco. Presente. Dr. Fernando Pediatra. Presente. Joyce Quirino. Presente. Marcelão. Marquinho. Presente. Cessão Queiroz, presente. Doutora Rose Delegada. Presente. Vital Guimarães. Presente. Coloco em discussão a ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes desta Casa. Ata aprovada. Solicito à secretária Cessão Queiroz que faça a leitura das correspondências recebidas. Bom Despacho, 18 de fevereiro de 2018. A Sua Excelência, Senhora Joyce Quirino. Assunto: informa sobre futura contratação de assessoria técnica para elaborar proposta de plano de carreira dos servidores da saúde e outras categorias. Senhora Presidente, informo que, atendendo o pedido de Vossa Excelência, corroborado por pedidos da senhora vereadora doutora Rose Delegada e vereadores Marquinho, Marcelão e Vital Guimarães, determinei às secretárias de Saúde e de Administração que providenciem a contratação de uma assessoria técnica especializada para elaborar proposta de plano de carreira para os servidores da saúde e de outras categorias do Poder Executivo Municipal. No momento está sendo elaborado o termo de referência e alocados os recursos orçamentários na forma da lei. Atenciosamente, Fernando Cabral, Prefeito Municipal. Bom Despacho, 14 de fevereiro de 2019. A Sua Excelência, Senhora Vereadora Joyce Quirino.
Referência. Responde ao requerimento 13 de 2019. Senhora Presidente, conforme requerido, remeta a Vossa Excelência a relação de cirurgias realizadas em 2018 e 2019. Acompanhe a relação de cirurgias já alinhadas por este mês de janeiro e o próximo mês de março. Entendo ser oportuno acrescentar informações relativas a 2017 e destacar os avanços havidos em bom despacho nesta área. Quando esta administração assumiu o governo municipal em 2013, a situação da saúde em geral era caótica. A fila de cirurgia era grande e desorganizada. Muitos pacientes já aguardavam havia anos e não havia nenhum tipo de previsibilidade. Desde então, a fila vem sendo organizada, compreendida e principalmente combatida. O quadro abaixo resume a situação em 2017, quando já havíamos tido muitos avanços, mas as filas ainda eram longas. Apesar de longas, já havia controle do seu andamento, consciência dos custos envolvidos, bem como previsibilidade quanto às épocas em que seriam feitas. Nota-se que 647 pacientes foram passados de 2016 para 2017. Em 2017, entraram mais 733, totalizando 1.380 cidadãos aguardando cirurgia. Realizamos 693, o que significa metade de 50,22%. No final do ano, havíamos reduzido as filas de cirurgias ginecológicas, otorrino e plástica. As demais tiveram pequenos aumentos, exceto vascular, que teve grande aumento. O fenômeno das vasculares merece atenção. De 2016 para 2017, passaram apenas 4 cirurgias. No entanto, ao longo de 2017, entraram mais 125. Isso mostra que, conforme médicos e pacientes viram que a fila estava andando, eles decidiram apresentar os pacientes. Fenômeno semelhante será observado em 2018, por exemplo, com as cirurgias de catarata. Seja como for, o resultado de 2017 é paradoxal. Embora as cirurgias estivessem sido realizadas em ritmo acelerado, no final do ano registrou-se pequeno aumento de 3,09% na fila. Entramos naquele ano com uma fila de 647 cirurgias e saímos com 667. A Secretaria de Saúde estudou e compreendeu a situação e preparou novas estratégias para 2018. O resultado foi muito bom, conforme demonstrado pelos números transcritos no quadro abaixo. Observa-se que em 2018 todas as filas, exceto uma, diminuíram, e diminuíram bem. Tanto que no total geral a queda foi de 71,36%. Ademais, e isto é muito alvissareiro, 89,56% dos pacientes foram operados. Na verdade, este número é excelente. Isto porque, considerando a média das entradas e saídas na fila, o número ideal situa-se em torno de 91%. O que este percentual indica é que o tempo médio de espera por uma cirurgia está caindo para em torno de 30 dias. Importante destacar que não há notícia de nenhum município brasileiro com este percentual de operação no ano e com essa expectativa de espera média tendendo para 30 dias. Além disto, em 2018, voltou a se repetir até com maior nitidez o fenômeno do aumento da demanda. Tanto que 1.163 pacientes novos entraram na fila. No ano anterior foram 733, portanto, houve um crescimento de 58,6% na demanda. Para enfrentar a situação, a Secretaria de Saúde tomou diversas providências, entre elas a adesão ao convênio do ICESMEP. Com isso, o número de cirurgias realizadas cresceu de 693 em 2017 para 1.639 em 2018. Portanto, um crescimento de 136,5% na oferta. Com isto, o sucesso foi praticamente total. A única fila que não se reduziu foi a de cirurgia plástica. Entramos o ano com 7 na fila, recebemos mais 17 pedidos, operamos 17 e a fila foi para 2019 com o mesmo número que chegou em 2018. Mas é bom observar que isso não é um problema.
Os 7 pacientes que vieram para 2019 eram pacientes novos na fila. O resultado líquido do ano foi notável. Das 1.830 cirurgias pedidas, atendemos 1.639, ou seja, 89,56%. A fila passada para 2019 era essencialmente de pacientes que nela entraram em dezembro, portanto, com diminuto tempo de espera. Foi um ano de grandes vitórias para a Secretaria de Saúde em geral e para a regulação em particular, mas principalmente um grande alívio para os pacientes. Algumas cirurgias são mais complexas e não vinham sendo realizadas nem pela Santa Casa, nem pelo ICISMEP. As áreas mais problemáticas estavam nas especialidades de ortopedia e otorrinolaringologia. Para resolver, ou pelo menos amenizar as consequências dessa falta de especialistas, no final de 2018, a Secretaria de Saúde firmou convênio com Paradiminas. Lá encontramos alguns dos especialistas de que nossos pacientes necessitam. Os resultados deste novo convênio já começaram a aparecer. É o que se vê no quadro abaixo. Convém destacar de imediato que nos primeiros 45 dias do ano, a fila já foi reduzida em mais 27,85%, para uma demanda total de 305 cirurgias, já realizadas 158 ou 51,80%. Já temos mais 85 agendadas para fevereiro. Portanto, chegaremos pelo menos a 243 até o final do mês. Com isto, a fila já está reduzida a apenas 147 pacientes, será reduzida para 62. Desta forma numérica e estatisticamente, teremos atingido a tão sonhada fila zero. A fim de evitar mal entendidos, esclareço que há alguns casos em que os pacientes terão mais espera. São 3 situações que podem levar a isto. A primeira são normas legais, como acontece no caso da laqueadura de trompa. Para esta cirurgia, a regulação precisa conceder à paciente um prazo mínimo de 60 dias entre o pedido e a realização do procedimento. A segunda são casos que é difícil encontrar o profissional que fará a cirurgia. Algumas vezes não há o profissional, outras vezes não há condições hospitalares adequadas. Quando isto acontece, a espera poderá ser maior, até que seja encontrada a combinação necessária. A terceira situação acontece quando o paciente, embora necessite das cirurgias, não está em boas condições para se submeter ao procedimento. Nessas 3 situações pode, portanto, acontecer de o paciente ficar na fila além do tempo médio de espera de 30 dias para o qual estamos caminhando. Enfim, o que os números resumidos nos quadros acima e apresentados analiticamente no anexo mostram é que, desde 2013, quando a administração recebeu um sistema de saúde caótico e com filas de cirurgia totalmente desorganizadas, até hoje houve uma evolução considerável na regulação, que atualmente tem total controle sobre as demandas e ofertas. Os ajustes feitos com a Santa Casa, o ICISMEP e Paradiminas estão permitindo realizar quase todas as cirurgias necessitadas por pacientes pondespachenses. Os poucos casos restantes têm encontrado solução em outros municípios conforme necessário. Com o aumento da oferta, houve também um aumento da demanda. Isto ficou bem explicitado em 2017 e 2018. Depois dos surtos havidos, a expectativa da regulação é que em 2019 retornaremos ao fluxo normal, com queda da demanda mensal, por já ter havido atendimento à demanda anteriormente represada. A partir do trimestre corrente, a espera média por uma cirurgia em bom despacho deverá ficar situada em torno de 30 dias, uma conquista que nenhum outro município brasileiro obteve. Com a estabilização e pareamento entre oferta e procura, haverá também uma redução perceptível de custos, liberando assim um pouco mais de dinheiro para as outras áreas da saúde que continuam exigindo atenção especial. Em números e análises, é esta a situação das filas de cirurgia em bom despacho. Finalmente, convém destacar que estes números estão à disposição de todos os cidadãos e cidadãs que poderão consultá-los na internet. Basta informar este endereço:
Se o cidadão preferir, poderá visitar a página da Prefeitura e clicar no local indicado na figura abaixo. Atenciosamente, Neide Aparecida Braga, Secretária Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 1º de fevereiro de 2019. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Excelentíssima Senhora, neste ano em que realizamos a 16ª edição do Parlamento Jovem de Minas, agradecemos imensamente o apoio de Vossa Excelência à realização do projeto em sua cidade. Nesta edição, a discussão sobre a temática discriminação étnico-racial certamente será bastante produtiva e contribuirá para a mudança de alguns paradigmas na sociedade local e da região. A atuação da Câmara organizando os trabalhos municipais, por meio de seus coordenadores e monitores, possibilitará aos estudantes do município uma participação expressiva e marcante. Aproveitamos a oportunidade para convidá-lo a manter nossa parceria e nos colocamos à disposição para avaliar e desenvolver outros projetos de formação cidadã e política que impactem positivamente a sociedade mineira. Parlamento Jovem de Minas, um programa de formação política e educação legislativa que fortalece a prática democrática e as câmaras municipais no Estado. Atenciosamente, Ruth de Castro, gerente-geral da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom despacho, 11 de fevereiro de 2019. Ao excelentíssimo senhor Marcelo Marilúcio dos Santos. Referência, agradece o trabalho desempenhado. Senhor vereador, agradeço a Vossa Excelência pelo bom trabalho desempenhado como líder do governo nesta Casa Legislativa. O papel desempenhado por Vossa Excelência foi fundamental na articulação política, promovendo uma interlocução mais próxima entre o Legislativo e o Executivo e trazendo resultados positivos para a nossa população. Aproveito para felicitar e desejar sucesso no cargo de vice-presidente da Câmara, que ora assume. Atenciosamente, Fernando Cabral, prefeito municipal. Prefeitura de Bom Despacho, convite. A Prefeitura e a Secretaria de Administração convidam para a solenidade de posse dos novos servidores, aprovado no concurso 1 de 2018, dia 20 de fevereiro, às 9 horas, no Salão do Sesc, Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150, bairro Jaraguá. Bom Despacho, 14 de fevereiro de 2019. Denis Carvalho, secretário de Administração, Fernando Cabral, prefeito municipal. Eu gostaria de ressaltar que na semana passada, eu e o Marcelo, todos os vereadores foram convidados também, e foi agendada uma reunião com o prefeito Fernando Cabral, e é importante ressaltar que nessa reunião foi abordada a questão do Promute, que foi um pedido do Dr. Fernando Pediatra, e o Branco pediu para que verificasse também a situação do plano de carreira dos servidores, de ter uma assessoria, que ficou combinado que teria uma assessoria para ajudar os servidores na elaboração desse plano. Então, nós estivemos lá, ele colocou prontamente à disposição, já até mandou o ofício hoje, então a gente agradece. E então os servidores vão ter essa assessoria para esse plano de carreira, e é importante ressaltar também para o Dr. Fernando Pediatra que o Promute, devido às condições financeiras do município e a falta de repasse do Estado, ele falou que provavelmente não, ele falou que com certeza não haverá, Marcelo, nenhuma possibilidade de iniciar o programa de bolsas universitárias, que seria através da UNA Bom Despacho. E que, infelizmente, devido a essa situação calamitosa que se encontra o Estado, ele seria um irresponsável se ele abrisse um programa e depois ele parasse com esse programa. Então, ele falou que vai aguardar, eu até pedi para ele, junto com o Marcelo, que ele fizesse uma divulgação a respeito disso na imprensa, porque todos nós somos questionados a respeito dessa questão do Promute, desse programa de bolsas para os universitários. Então, ele falou que vai fazer essa divulgação também, e a gente traz a resposta para vocês dessa reunião que a gente teve com ele. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, Sejam todos muito bem-vindos. Projetos apresentados. Projeto de lei número 02/2019, de autoria do chefe do Executivo, que altera a redação do artigo 5º da Lei Municipal 2542, de 12 de abril de 2016, e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar número 03/2019, de autoria do chefe do Executivo, que altera e inclui dispositivos na Lei Complementar número 25, de 14 de janeiro de 2013. Projeto de Resolução número 10/2019, do vereador Fernando Pediatra, que indica a Prêmio Mulher Destaque, Maria do Carmo Gorgozinho. Os projetos serão encaminhados às comissões para análise e parecer. Tendo em vista a proximidade da solenidade, eu gostaria de suspender a presente sessão pelo prazo necessário. Eu acredito que 10 minutos, gente, vocês acham que dá? Máximo 10 minutos, então, para o parecer aos projetos, o projeto de resolução número 10/2019 e posterior votação ainda nessa sessão. Ok? Então, nós vamos suspender a reunião, por favor. Tá. Indicações. Eu peço à vereadora Rose Delegada que faça a leitura das suas indicações. Boa noite ao público presente, aos vereadores dessa casa, presidente, e os internautas que nos acompanham nessa noite. Indico ao prefeito municipal que seja realizada a pavimentação asfáltica da rua Boa Caiúva. Justificativa. Trata-se de reivindicação antiga dos moradores daquela rua, cujo pedido já foi realizado e reiterado por essa parlamentar diversas vezes, por outros parlamentares também. Sabemos da escassez de recurso que os municípios vêm enfrentando. No entanto, é necessário que se faça um planejamento da pavimentação das ruas de nossa cidade. E esta via deve ser olhada com prioridade. Os moradores têm sofrido sobremaneira com a poeira ou com o barro acumulado. Exemplo do último final de semana, no qual houve, inclusive, risco de alagamento nos imóveis. Obrigada. Eu peço ao vereador Vital Guimarães que faça a leitura das suas indicações. Boa noite aos vereadores, ao público presente e aos internautas que acompanham a nossa reunião. São duas indicações. A primeira indica ao prefeito que determine ao setor competente que faça limpeza e construção de jardins e arborização nas entradas da cidade pela BR-262, tanto pela BR-262 quanto pela MG-164, construção de faixa de pedestres e ciclistas nas mesmas pistas até a área urbana da cidade, onde já tem passeio, iluminação com lâmpadas de LED a partir da BR-262 até próxima à empresa Empreser, onde já existe postes e luminárias. Justificativa. Obra de baixo custo que com certeza tornará mais agradável nossa cidade, causando melhor impressão àqueles que aqui vêm nos visitar. Oportuno dizer que no caso da iluminação existe recursos em caixa oriundos da taxa de IP, que só pode ser gasto com essa despesa. Indico também que o prefeito municipal determine ao setor competente que seja feita uma análise técnica pelo setor competente e tomada as devidas providências com relação ao trânsito na entrada e saída de veículos no estacionamento do supermercado BH, na rua Vivaldo Brandão e Avenida Dr. Roberto. Sugiro uma parceria com o referido estabelecimento comercial, a fim de que, através de uma sinalização adequada, seja otimizado o tráfego ali. A medida dará mais fluidez ao trânsito, evitando acidentes, tendo em vista o nó que se dá ali todos os dias, principalmente nos horários de pico. São essas. Obrigada.
Joyce Quirino, indica ao secretário de Obras que faça a operação tapa-buracos nas localidades Avenida Dr. Roberto de Melo Queiroz, nas proximidades da Academia ao Ar Livre, nas ruas Gameleira, Afrodite, Odílio Antônio da Silva e Rua La Paz, bairro Dom Joaquim. Eu peço à vereadora Seção Queiroz que leia suas indicações, por favor. Minhas indicações hoje são 4, senhora presidente. Minha primeira indicação: indico a empresa de ônibus circular que verifique a possibilidade de implantar mais pontos de ônibus no bairro Dom Joaquim. Justificativa: há uma reivindicação dos usuários do referido bairro, alegando que não há pontos suficientes para atendimento dos mesmos e os horários são muito distantes, fazendo com que os usuários se desloquem para pontos próximos ao posto Piraquara, demandando mais tempo e distância a ser percorrida. Minha segunda indicação: indica ao prefeito municipal para que determine ao setor competente que faça capina e limpeza do passeio da Avenida Norte-Sul. Justificativa: o mato está tomando conta dos passeios e os pedestres estão tendo que utilizar a rua para caminhar, causando grandes riscos aos mesmos. Minha terceira indicação: indica ao prefeito municipal para que determine ao setor competente que faça o asfaltamento da Rua Nono Faria, esquina com Rua Maria Lina, bairro São Geraldo. Justificativa: a referida rua encontra-se tomada pelo mato, crateras, causando grandes transtornos aos moradores e motoristas que por ali trafegam. Minha quarta indicação: indica ao prefeito municipal que encaminhe a esta casa projeto de lei que disponha sobre a revisão anual dos servidores públicos do Poder Executivo. Justificativa: a revisão anual é um direito constitucional, artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal de 88, bem como é preciso assegurar ao servidor municipal a dignidade da função, proporcionando rendimentos compatíveis e atualizados perante as perdas inflacionárias. Muito obrigada. Agora eu peço ao vereador Marcelão que faça as indicações minhas e da Seção Queiroz. Por favor. Boa noite a todos, público presente, internautas, caros colegas. Indicação feita pela Joyce Quirino, Marcelão e Seção Queiroz. Indica a Secretaria de Educação que providencie com urgência a manutenção da geladeira da Escola Municipal Coronel Prachedes. Justificativa: chegou ao conhecimento dessas vereadoras que uma geladeira da referida escola encontra-se danificada há bastante tempo. A escola atende a 563 alunos, sendo que a manutenção da geladeira danificada é de suma importância para a alimentação escolar. A outra indicação indica a coordenadora de merenda, a senhora Tatiane, que verifica a possibilidade de elaborar o cardápio escolar conjunto com as servidoras da cozinha de cada escola, de forma a preservar a qualidade da alimentação dos alunos e evitar desperdício. Justificativa: chegou ao conhecimento dessas vereadoras que está ocorrendo incompatibilidade entre o cardápio designado para o dia da semana e os alimentos disponíveis para a elaboração da merenda, e que tem levado a desperdício de alimentos. Essas são as indicações. Eu peço ao vereador Marquinho que faça a leitura das suas indicações. Boa noite a todos presentes e aos internautas que nos acompanham. Indica ao secretário de Obras que faça a recomposição asfáltica da Avenida Manuel Pereira, próximo ao número 488. Justificativa: devido à cratera que foi aberta já ter sido resolvido, falta ainda a recomposição asfáltica. Indica ao secretário de Obras que faça a recomposição de asfalto na Avenida José Lino Pimenta, esquina com Padre Libério. Justificativa: fui procurado pelos moradores alegando grandes transtornos no referido local, sendo caminho muito utilizado por crianças indo para a escola. Vereador Dr. Fernando Pediatra, por favor, faça a leitura das suas indicações. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. As minhas indicações de hoje: a primeira, estou fazendo a indicação aqui à presidente da Câmara Municipal e também aos demais colegas das comissões, para que nós pudéssemos colocar em votação
o projeto de lei número 79 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a criar uma empresa pública de saneamento básico de água e esgoto. A justificativa é que este projeto de autoria do Poder Executivo já se encontra há muito tempo parado nesta Casa Legislativa, aguardando a sua apreciação. A administração municipal pretende assumir os serviços de água e esgoto em nosso município e a população já sofreu muito com a falta de água e com outros problemas relacionados ao saneamento básico, como, por exemplo, o tratamento inadequado do nosso esgoto e também valores elevados pagos pelo cidadão na conta de água, como já foi demonstrado pela CPI, inclusive desta Casa Legislativa. E as outras indicações direcionadas aqui à Secretaria Municipal de Obras. Como os colegas fizeram também, vem pedir operação tapa-buracos na rua Castro Alves, bairro São José, operação tapa-buracos também na rua Afrodite e Odílio Antônio da Silva, bairro Dom Joaquim, que estão em péssimas condições, tapar buracos também e limpeza na rua Chico Marques e Praça Amélio Araújo Gontijo, bairro Santa Lúcia 2, e por último, serviço de manutenção, patrulhamento e capina da rua Itália, no bairro Babilônia, que se encontra também em más condições, todos pedidos por moradores desses respectivos locais. São essas indicações de hoje. Muito obrigado. Vereador Marcelão, por favor, faça a leitura das suas indicações. As outras indicações indica a secretária de Esportes que seja realizada a manutenção da iluminação da quadra da Vila Gontijo. A outra indicação que estamos reiterando, o vereador Fernando Branco há pouco dia fez essa indicação, estou reforçando aqui a manutenção da final da Rua Corinto. O local está intransitável para passagem de veículos e de pedestres. É um local que realmente tem que dar uma atenção especial para aqueles vereadores que moram ali na Rua Corinto. Doutora Rose Delegada e Vital Guimarães. Eu peço a Rose, por favor, que faça a leitura da indicação dela e do vereador Vital Guimarães. Indicam a presidente da Câmara Municipal que faça convite à secretária de Educação para que compareça a essa Casa Legislativa com o objetivo de esclarecer assuntos referentes às escolas municipais, especialmente serviços prestados por auxiliares de serviço escolar, auxiliar de serviço geral, ajustes e terceirizados. Justificativa. Vereadores desta Casa Legislativa visitaram algumas escolas municipais e necessitam de esclarecimentos e propor alternativas referentes a tais serviços prestados nas escolas. Eu pediria ao Bruno, diretor dessa casa, que eu acho que esse assunto é de interesse, inclusive, de todo o público aqui presente, e que a gente agendasse essa reunião com a secretária, acho que a secretária está afastada, né, mas com o subsecretário, para que ele viesse aqui nesta casa, para que a gente pudesse conversar. Uma vez que hoje, acho que vários vereadores fizeram visitas nas escolas, né, de manhã eu, Marcelo, a sessão, acho que a Rose e o Vital também estiveram presentes, Becker já esteve presente. Então, eu acho que é importante também a gente estar ouvindo a IVE e tirar essas dúvidas que todos nós temos com relação, né, a essa nova mudança, né, que foi feita nas escolas. Com a palavra, senhora presidente, a Maria Aparecida assumiu como secretária municipal de educação e o Maicon, me parece, como subsecretário. Então, eu vou pedir ao Bruno que faça o agendamento. Branco, você quer fazer alguma colocação? Era só para informar que a IVE está de licença maternidade, por isso que já complementou lá. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhora presidente, povo presente, eu acho que esse assunto é um assunto que hoje a Câmara veio várias pessoas aqui justamente para estar tratando desse assunto. Eu não sei se a Vossa Excelência vai abrir um espaço no final para que a gente trate do assunto, ou se pode todos os vereadores se manifestar a respeito dessa terceirização e desse serviço prestado nas escolas. Eu ia perguntar a Vossa Excelência se você vai abrir um espaço no final da reunião ou pode já interagir agora sobre o assunto. Porque eu sei que as pessoas, os pais que estão aqui, né, os servidores também, eles estão aguardando a gente ter esse retorno da secretaria, né, e da empresa alerta também, que a gente tem que ouvi-los devido a tudo que foi apurado.
Acho que algum pai que queira falar, se quiser vir aqui. Eu acho que tinha uma mãe, né, que queria vir. Então, aí a gente abre para ouvi-la, né, Marcelo? Porque essa semana, né, nas redes sociais e também teve muita indignação da população a respeito do serviço terceirizado. Nós, da Comissão de Educação, que eu faço parte, o doutor Fernando Pediatra e a sessão, nós tivemos cuidado de visitar as escolas, né? Nós estamos fazendo um relatório, nós ouvimos os serviçais, ouvimos os professores, ouvimos as diretoras e também queremos ouvir os pais também, justamente para a gente fazer o relatório, e é muito pertinente essa indicação da doutora Rose, da gente estar sentando com a diretora e mostrando também as deficiências do serviço prestado de hoje e antes. Então, é muito importante o diálogo agora entre as serviçais na FISEM e também aos pais, para que a gente possamos realmente resolver o problema. E o que mais nós queremos é que a criança, o estudante, tenha a mesma condição que tinha antes, né? Ver o que pode ser feito. Isso é um ato que não passou na Câmara, isso é um ato administrativo do prefeito, né? Isso não veio projeto aqui para que a gente pudesse analisar diferente, que muitas vezes fala nas redes sociais que os vereadores aprovaram isso. Isso é um ato administrativo do prefeito. Mas o que nós podemos fazer, eu tenho certeza que todos os vereadores estão aqui para correr atrás e resolver da melhor forma possível. Pode ter certeza que nós vamos, depois desse relatório, nós vamos sentar com a secretária, como a doutora Rosa falou, e também, se for preciso, ir até o prefeito mostrar para ele as deficiências que está tendo nas escolas. Aqui essa minha mão, desculpa. Dá um chatinho daí. Isso. A minha no pré-escolar, professora Eugênia. Nós vamos ouvir então a senhora Cícia Rezende, que é mãe de um aluno. Isso, uma aluna. Uma aluna da escola, Cícia. Professor Elvino Paiva. Professor Elvino Paiva. Então, com a palavra, a senhora Cícia. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer, né, a presença e a atenção de vocês, né, vocês já manifestaram quanto, né, ao nosso questionamento. É o seguinte, né, como o vereador Marcelão já apresentou, parece que não passou nenhum projeto por aqui para ser votado por vocês quanto a essa mudança. Eu estou aqui como mãe e, assim, mesmo, né, o que a gente ouve falar é que é redução de custos. Mas, assim, redução de custos com uma criança na educação infantil, que ela está em formação psicossocial, até que ponto essa redução de custos seria, assim, né, viável a ponto de poder prejudicar, não vou afirmar, mas poder prejudicar, sim, eu sou pedagoga, o desenvolvimento de uma criança. Ali a gente tem crianças de todas as idades. Aonde a minha filha estuda, realmente pode ter, sim, ser um pouco mais maleável, mas lá ainda tem crianças de fralda. Eu acredito que no Centro de Educação Infantil, né, nas creches onde tem berçários, a situação seja ainda mais crítica, porque, né, os números, assim, é questão de lógica, né? Se a gente tinha, né, eu ouvi falar, também não sei se é correto, mas, assim, funcionários, né, nos informaram que haviam mais de 80 pessoas em todas as creches, distribuídas em todas as creches, para ajudar, né, nos cuidados com as crianças. E esse número foi reduzido a simplesmente funcionários de limpeza em 24, 25, no máximo 26, me parece. Então, assim, mais de 60 um corte de 60 funcionários, vamos dizer assim. Tudo bem, o foco principal delas não era, vamos dizer assim, era a limpeza, mas todas,
né, que eu tenho conhecimento, inclusive já fizeram cursos de, né, atendimento mínimo à criança, né, no manuseio, também a maioria são mães, são orientadas a largar tudo o que estiver fazendo para atender a criança. Primeira coisa de uma escola é atender a criança. Eu também trabalho em escola, a gente também, não com crianças, mas a gente também é orientado nesse sentido. O nosso, vamos dizer assim, o nosso, me fugiu a palavra, o nosso cliente é o aluno. Então, né, como na empresa, ela, como se diz, o pessoal até fala, o cliente sempre tem razão. Por que nossos clientes, que são escolas, estão sendo tratados dessa maneira? Eu entendo que se tinha 80 funcionários, não que esses 80 seriam a garantia de diminuir o risco de alguma coisa dentro da escola. Nunca. Mesmo tendo, assim, meia dúzia de pessoas olhando uma criança, um piscar de olhos, acontece alguma coisa. Mas a gente quer uma atenção, eu entendo que se eram 80 e foi reduzido, né, para 20 e poucos, o risco de acontecer alguma coisa, né, dentro da escola, entendo que matematicamente isso é questão de lógica, é maior. Até, né, estive na direção da escola da minha filha, assim, eu não sei se tem alguma pressão, eu não sei se existe, né, me pareceu, né, às vezes as pessoas se sentem assim, pressionadas a falar, não, está tudo bem e tal, mas assim, eu acho que não está tudo bem. Se tinham essas pessoas lá, creio eu que era necessário, porque até onde eu sei, toda escola tem um número de comporta de funcionários, e esse comporta de funcionários é determinado pelo número de alunos. E pelo que eu ouvi, esse número de alunos não foi reduzido assim para ter essa justificativa de diminuição de funcionários. Em toda escola estadual funciona dessa maneira. E na municipal, segue, até onde eu sei, segue a mesma lógica. Então, se não houve um número de redução de crianças, qual que é a justificativa de reduzir o número de funcionários? Simplesmente economia? E o capital humano? E a qualidade do trabalho, né, de quem já estava lá fazendo um bom trabalho? Foi feito um estudo para fazer esse corte brusco? Levou esse questionamento, né, a uma assembleia da comunidade escolar na escola? Porque, né, uma educação de qualidade se faz com a parceria entre família e escola. Se, né, não tenho conhecimento de ninguém, vamos dizer assim, manifestar, né, contra, igual, né, nós planejamos de vir aqui hoje, né, infelizmente não vieram todos os que né, efetivaram o compromisso, mas assim, tudo que foi colocado, em nenhum momento houve pessoas que discordaram, pelo contrário. Eu sei, né, as pessoas se manifestaram que agora tem creche que não, né, centro de educação infantil, não é mais creche, desculpa, não está dando mais banho na criança. A criança está chegando suja em casa. Tem outros casos também atípicos, né? Uma criança que pode ter ali uma dificuldade de se alimentar, uma dificuldade ainda, mesmo que já tenha idade para isso, né? Não tem uma maturidade para o controle do esfíncter, né? Que é nessa fase que se desenvolve. Uma criança que esteja com alguma disfunção, eu creio que essa falta, né, essa privação desses funcionários pode afetar, vamos dizer assim, essas crianças nesse sentido. Elas podem, ela estava desenvolvendo, quase conseguindo, e aí se não tem um funcionário, não tem ninguém aqui para me ajudar e tal, assim, fala-se que todo mundo vai, mas pelo regimento escolar, todo mundo tem as suas atribuições. Todo mundo está zelando pela criança, mas uma hora ou outra, essa funcionária, cadê a supervisora? Não está, ela foi numa reunião. Cadê a diretora? Não está, porque ela foi numa reunião. Então, quem vai ficar ali? E outra coisa, né, muito, né, eu julgo muito importante,
Fala-se tanto, eu participei da primeira reunião de pais, fala-se tanto que as crianças não podem ficar sozinhas de maneira alguma em sala de aula. As professoras são orientadas a isso e com certeza isso é válido e não pode mesmo. Mas as crianças podem ficar sozinhas pela escola? Porque é difícil, mas não é impossível, pode acontecer. Numa escola, aí, vamos dizer, de 15 salas, pode acontecer de um aluno de cada sala querer ir ao banheiro. Eu vou falar de onde, né, a minha filha estuda. Parece que é uma funcionária só, parece não, é uma funcionária só para toda a escola. Uma escola com mais de 300 alunos, só que isso é dividido em 2 turnos. Então deve ter 160, 170 a cada turno aí. Essa uma funcionária só vai dar conta da demanda de toda uma escola, uma vez que os funcionários da Alerta que foram contratados não podem, de espécie alguma, colocar a mão numa criança? Mesmo que seja para ajudar. Se eles virem a criança caindo, se estribuchando no chão, eles não podem ajudar. Da mesma forma que, assim, né, não estou aqui atacando ninguém, mas da mesma forma, quem são esses funcionários que foram contratados? Infelizmente, a gente tem que pensar em tudo. Hoje em dia, você vê casos de violência dentro da própria família. Então, posso estar sendo um pouco assim de terrorismo, mas eu, como mãe, acredito que todas ali vão concordar comigo, eu não posso esperar acontecer alguma coisa para me manifestar. Por isso que eu vim aqui hoje. Entender o porquê, fazer este questionamento. E assim, da mesma forma, eu não concluí o raciocínio. Por que a criança pode sair de sala e não ter alguém para acompanhá-la no banheiro? Vamos dizer que tenha 4 no banheiro masculino, 5 no banheiro feminino. Na escola onde eu fui conversar, essa uma pessoa já não dá conta. São 2 banheiros, um feminino e um masculino. Ela é só uma. Como que pode 4 crianças sozinhas no banheiro e 5 do outro lado? Elas podem cair. Né? Curiosidade da criança, elas podem subir no vaso, não sei o quê. E a gente tem que pensar também, né? A gente não sabe de onde vem, até pela própria curiosidade da criança, porque a própria deidade, né, conhecimento do corpo. Ah, não, deixa eu ver ali a sua barriguinha, deixa eu ver, dali a pouco está na parte... Não estou falando que, né, que uma criança não tem nem maldade para isso, porque ela está desenvolvendo, construindo ainda até os 7 anos o caráter dela. Mas a gente tem que pensar como um todo. Pela curiosidade, isso pode futuramente prejudicar e muito uma criança. Que prejudique uma, basta apenas uma, não precisa de mais de uma, não. Eu entendo que estão violando o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque elas têm seus direitos. Acho que é só isso. Muito obrigada. Assim, peço que, né, vocês deem uma atenção especial. De maneira alguma, a gente está aqui para debater mesmo, a gente quer entender por quê, tanto é que vocês já manifestaram que não estavam nem sabendo, a gente ficou chocado, né, quando, né, viu. E, né, penso que, assim, eu não sei se por parte, né, de uma ou outra direção pode estar querendo colocar panos quentes, mas, né, eu reforço, a gente não pode esperar acontecer alguma coisa para depois tomar providência. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Cíntia. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Eu, como faço membro da Comissão de Educação e os demais vereadores também, o Fernando Pediatra e a sessão, e os demais vereadores também que estão querendo acompanhar, né, o final desse caso, eu pedi e queria convidar a Cícera, até que depois da reunião a gente sentasse e a gente escutasse também, para realmente a gente fazer o relatório, porque hoje nós fomos nas escolas, como eu falei, nós escutamos a diretora, serviçais, funcionários, professores, mas também é importante a gente conversar também com os pais, para que a gente possa fazer o relatório e estar cobrando a secretária. E depois, futuro, também até a presença
do familiar na reunião com a secretária, para que a gente possa debater esses pontos que foram colocados aqui. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Rose, delegada. Eu sugiro também, como faz parte do Conselho Municipal de Educação, eu acho que o Conselho Municipal de Educação ele tem uma atividade muito importante com relação à criança e adolescente, com relação às escolas, à educação no município, que seja convidado um membro. Nós temos a Denise, que é a presidente do Conselho Municipal de Educação, temos outros membros, tem representação familiar, então eu acredito que o convite de uns 3 membros do Conselho seria muito importante para essa discussão junto com a secretária municipal de Educação. Muito obrigada. Palavra, senhor presidente. Nós iremos convidá-la também, doutora Rose, delegada. Com a palavra, o vereador Anderson do Gás. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, por presente, aqueles que me acompanham pela internet. Senhor presidente, eu quero deixar aqui a minha posição, né, diante da situação. Se esse projeto, se tivesse vindo algum projeto, né, para a gente aprovar, né, essa terceirização nas escolas, até mesmo na saúde, eu quero manifestar que eu sou contra terceirizar esse tipo de serviço. Eu acho que esse serviço tem que ser adquirido pelo Poder Executivo para que tenha melhor cobrança, né, para que a gente tenha aí, né, uma condição de tratar das nossas crianças com segurança. Então, não concordo, né, e se pudesse aí, quebrar esse contrato aí, né, com esse terceiro, né, eu gostaria que quebrasse. A palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Sessão Queiroz. Gostaria de parabenizar a Cícia, né? Como o Marcelo e a Joyce falaram, nós somos da Comissão de Educação, eu, doutor Fernando, Marcelo, a Joyce, fizemos uma visita desde sexta-feira que a gente está visitando todas as escolas, todos os centros de educação infantil, e o nosso objetivo é buscar o melhor, né, para as nossas crianças, que são a prioridade, que tem que ser bem cuidadas, né, bem tratadas, e com atenção totalmente voltadas para essas crianças, como a Cícia pontuou ali, se uma professora sai de uma sala de aula, como que esses alunos vão ficar, né, lá sozinhos. E nós vimos também como as profissionais que ficaram com essa redução no quadro, né, dos servidores, como elas ficaram prejudicadas. Elas estão totalmente sobrecarregadas. Assim, isso é desumano, né? Tem vários que falaram para nós que estão tendo que tomar medicamento à noite quando chega em casa, porque realmente o serviço ficou muito intenso, né, com essa redução do quadro. Então, a gente vai buscar falar com o prefeito, com a secretária de Educação, para que resolva essa situação com urgência, porque a prioridade é a criança, né, e também essas profissionais que ficaram lá, que estão ocupando cargos de 2 ou 3, né, servidoras, dando o máximo de si, chegando em casa até passando mal, como vocês relataram para a gente, algumas relataram para nós. Essa situação tem que ser reduzida, tem que ser resolvida. Como eu estava até comentando hoje, se o prefeito quer fazer uma redução, né, quer enxugar a máquina, por que ele não começa primeiro pelas secretarias? Tem várias secretarias aí inchadas, cheias de servidores com cargo de gerência, de chefia, de seção, porque vários profissionais que a gente sabe que estão ociosos. Por que ele não enxugou, então, nas secretarias? Foi enxugar logo na educação, né, sobrecarregando esses profissionais. Eu acho que, como você falou, Cícero, não deve ter havido um estudo para ser feito isso, não. E foi uma coisa totalmente um ato do prefeito. Não passou nada pela Câmara, a gente não tinha conhecimento, nós viemos a ter conhecimento através das publicações nas redes sociais. E vocês podem ter certeza que nós estamos olhando com maior carinho, igual nós percorremos todas as escolas, e nós vamos lutar junto com vocês, com os profissionais das escolas, com os pais das crianças. Vocês podem ter certeza de contar com o nosso apoio. Muito obrigada. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Pediatra. Eu também não poderia deixar de manifestar aqui com vocês, diretamente com os pais e com a comunidade escolar de Bom Despacho, a respeito da minha posição como vereador, como pai também que sou e também como pediatra. Primeiramente, parabéns pela sua participação como mãe aqui na tribuna, realmente se posicionando claramente
contando um pouco da sua visão como mãe para a gente. É muito importante que vocês todas participem. Nós sabemos que todas as escolas hoje, o que se pede é a participação dos pais, mas realmente tem que ser efetiva, não da boca para fora, às vezes, de diretrizes pedagógicas apenas que ficam só no papel. Mas será que nós estamos dando ouvido, sim, para as mães e pais poderem opinar? Porque as decisões já vêm prontas. Nós vamos construir uma educação em parceria. É importante praticar isso, não ficar apenas no papel. Mas construir significa ouvir, levar em consideração a opinião, não fingir que está ouvindo. Então essa participação é fundamental. Inclusive, a tendência nas escolas é de que haja eleição da diretora pela comunidade escolar, pelos funcionários, pelas mães e pais, para poder ter essa independência e tomada de decisões em defesa das crianças. Nós sabemos aqui do sofrimento que está, essa ansiedade que gerou toda essa mudança brusca, sem um diálogo prévio, e isso é lamentável, porque isso não ajuda, causa tumulto, sofrimento desnecessário, talvez pudesse ser evitado com diálogo, como o vereador Marcelo colocou aqui. Então, não precisa ser especialista para constatar que uma professora para mais de 20 alunos em determinadas turmas, como eu conversei com uma diretora que, não preciso citar nomes aqui, mas que haviam 25 crianças para serem cuidadas por uma professora, crianças de 0 a 4 anos. Isso não está correto. Realmente, como você colocou, Cícero, como que uma professora vai cuidar de 25 crianças? Isso é muita responsabilidade. Quem tem filhos aqui fica, às vezes, com uns 2, 3 filhos em casa, já é tão difícil, é tão sério o cuidado. Isso não é brincadeira, não. Então, como vai cuidar de 25 crianças? Outras salas são 15, outras salas são 20. Já estava difícil. Agora, com essa mudança, nós vamos nivelar para baixo, ao invés de melhorar. Nós queremos progredir, não regredir. Então, acho que os pais têm, sim, o direito e o dever, como pais, para não serem negligentes, para não serem omissos, de participar da educação do filho, de escolher o que querem para os seus filhos. Eu acho isso fundamental. Outra questão é da mistura de funções. Uma cuidadora ou uma cozinheira que agora tem que se desdobrar, às vezes, cuidar de uma criança que pode estar doente, pode estar aí com diarreia, por exemplo, e depois manipular alimentos. Isso não está certo. Então, espera aí, nós precisamos sim refletir, e o município tem que dar uma pausa agora e repensar essa mudança. A administração, eu penso que é dinâmica, e não é administrar uma empresa, não. A administração pública precisa ter sentimento, sensibilidade humana, e isso é muito importante e não está havendo. Estão tomando decisões apenas no quesito financeiro, muitas vezes. E não pode ser por aí. A vereadora Sessão colocou bem. Existem outros locais, primeiro, para se cortar gastos. Então, fica assim meu manifesto aqui a favor da reivindicação de vocês. Nós sabemos que tiveram investimentos. Além do investimento em estrutura física, nós queremos investimento em recursos humanos, qualificação e valorização do servidor, do profissional. Eu apresentei aqui na Câmara, alguns anos atrás, um projeto criando a figura do monitor. Isso não é novidade para ninguém, apenas trouxe para cá o que foi me passado pelas mães, pelos professores, inclusive pelos pedagogos, que poderia criar-se vagas de monitoras para as turmas, para não ficar uma professora sozinha com tantos alunos, mas que repartissem, que pudesse ficar um assistente na sala, ajudando essa professora, porque a professora teria uma condição de executar melhor um plano pedagógico, ensinar um pouco mais. Não vamos menosprezar nossas crianças. Nós não queremos só que a criança fique ali e passe o tempo, nós queremos que ela adquira também conhecimento ali dentro, pois elas são muito capazes. E a nossa cidade, aí eu faço aqui uma denúncia do que eu venho fazer, mas eu preciso do apoio das mães. Nós precisamos encher essa casa. Nós precisamos que as famílias participem, assim como participam de outras questões, mas precisamos também abraçar a causa da educação. E a denúncia que eu faço aqui é de uma cidade que não está voltada para as nossas crianças. E baseado em que eu falo isso? Aonde vocês, mães, levam seus filhos para passear em Bom Despacho? Nós temos algum equipamento infantil nas praças? Não. Nossas praças estão abandonadas. O que nós temos hoje para oferecer para as crianças? Serviços de atendimento pediátrico? Praticamente inexistente. As consultas pediátricas são muito pouco o número. Nós temos aí cerca de 20 consultas para a cidade inteira por mês. Isso é um absurdo, gente.
Eu defendo isso aqui porque eu acho realmente inaceitável. Então, nós precisamos investir nas nossas crianças. Nós precisamos, e começa por essa reivindicação de vocês, que tem o meu total apoio, assim como os colegas que se manifestaram aqui, a favor dos pais, das mães e dos professores que precisam de nossa ajuda. Então, vamos reivindicar em conjunto, não é favor nosso, é nossa obrigação. Muito obrigado pela presença. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Vital Guimarães. Embora eu não faça parte da Comissão de Educação, mas devido à importância do assunto, fizemos questão, eu, a doutora Rose, e fizemos uma visita a várias escolas e sugeri à doutora Rose a gente fazer um requerimento convidando a secretária exatamente para confrontar algumas situações. Gostaria de parabenizar os pais, as mães aqui presentes, a professora que usou a tribuna, que trouxe subsídio, né, para nós, conhecimento, experiência, isso tudo vai nos ajudar com certeza. Conversamos com diretores, conversamos com serviçais terceirizados, com os da rede, os efetivos, e muito interessante, porque só de começar a cobrança, nós nos deparamos com a situação hoje, que a própria medida que se fez de da área, do perímetro da escola, foi feita errado. Então, tem escola de 2.500 metros, que foi considerado pouco mais da metade. Então, é sabido, público e notório que a contratação, indiferente de se deve contratar ou não, mas a própria contratação se fez a menor, tendo em vista a área. Então, só de a gente começar a olhar, só dos vereadores procurarem, igual foi a Comissão de Educação, fomos nós e no nosso papel fiscalizador, só de a gente começar a fazer esses questionamentos, a empresa, ela já está sendo aditivada no contrato, onde ela vai ter a oportunidade com a área total, depois de medida a área total, de fazer essa remedição, já vai aumentar alguns funcionários, já vai aliviar, talvez, algumas questões nas escolas. Mas o que a gente queria dizer, o que eu quero dizer para vocês, é que todos os vereadores aqui estão imbuídos, conforme já foi falado, é um ato discricionário do prefeito, é da competência dele. No entanto, no que couber a fiscalização, naquilo que tiver errado, nós vamos agir, nós vamos fazer o que nós temos que fazer. E creio que a vida da secretária, eu acho que é importante, porque a gente precisa confrontar números, quem estava, quem saiu, o tamanho dessa diminuição, o prejuízo que está trazendo. Então, vocês podem contar com essa Câmara, tenho certeza, todos os vereadores estão aqui, do lado da educação, porque nós não vamos em lugar nenhum se não for por esse caminho. Se não for pela educação, nós não vamos sair do lugar. E principalmente com as nossas crianças nessa idade, igual a professora falou, começando aí a formação da personalidade, quer dizer, a importância dessas crianças num contexto. Então, vocês podem contar conosco, podem contar com a Câmara, e no meu caso particular, eu fico à disposição, viu, para estar do lado de vocês no que precisar, ok? Senhora presidente, embora também não seja da comissão, eu peço perdão a todos, que a minha voz hoje não está muito boa por causa de uma gripe. Eu não sou da comissão, mas eu acho que o tema é de grande relevância, e eu gostaria até de cumprimentar o Leonardo, que até me citou num post desse aí. Eu acabei demorando para ver, viu, Leonardo? Você me perdoa não ter te respondido antes. Eu queria me inteirar do assunto, eu acabei mexendo com outras coisas no final de semana. Mas eu acho que a comissão
Está muito bem servida aqui a nossa Câmara de Vereadores da comissão. Eu acho que antes da gente começar a brigar por alguma coisa, nós temos que saber por que a gente está brigando. Porque no posto do Leonardo, se me permite esclarecer, ele trata primeiro do assunto das faxineiras, que faziam um serviço até que não era delas, né, me parece, no local específico que ele declara lá. Mas nós temos que, a título de comissão, a gente tem que decidir primeiro em que a gente vai brigar. O problema da coisa é a questão da terceirização, que é um problema do Brasil e do mundo, né? Isso é outra questão. Então, acho que primeiro nós temos que pensar o seguinte, para resolver o problema, nós temos que contratar professores auxiliares em número suficiente, para que os faxineiros não tenham que fazer esse serviço. Eu acho que é por aí que a comissão deveria caminhar. Em segundo lugar, esse professor de apoio, na verdade, professor auxiliar, professor de apoio, na verdade, é aquele aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, que tem uma lei estadual sobre isso, até reuni com a IVE o ano passado para tratar deste assunto, que é uma demanda, inclusive, que está no Ministério Público. Nós temos muitos alunos que estão na escola regular, né, que antigamente, infelizmente, achava que todo aluno que tinha dificuldade de aprendizagem tinha que ir para a PAI, isso não pode mais. Né? É um direito constitucional do aluno ficar na mesma sala, na mesma idade, e estudar com o professor de apoio, não o professor auxiliar. O professor de auxiliar é auxiliar de sala de aula. Esse professor não é o faxineiro, com certeza. Então é nisso aí que tem que brigar. Agora, outra discussão. Bom, então nós vamos brigar para o professor de apoio. Aliás, desculpa, professor auxiliar. Esse professor, ele deve ser contratado pelo Estado, efetivamente, temporariamente, ou mediante terceirização. Se for terceirização, de cara, eu já sou contra. Em primeiro lugar, porque eu acho que é atividade fim, não é atividade meio. O faxineiro, você pode até discutir juridicamente se a atividade é fim ou não, da escola. Até acredito que vai chegar a essa conclusão que não é atividade fim. Agora, professor de apoio, professor e professor assistente é atividade fim, teria que ser por contrato público e não contrato particular com empresa terceirizada. Aí eu sou contra, de cara. Levem a minha mensagem à comissão. Certo? Em outra linha, para vocês terem uma ideia, Bom Despacho hoje, a gente tem um problema sério de previdência. Eu já ouvi isso do próprio Fernando Cabral, que é o nosso prefeito, dizendo que Bom Despacho, a bomba relógio já está aí para estourar, que a nossa previdência também já não suporta mais. Por quê? A estatística hoje da Previdência é que para a Previdência funcionar de forma regular, você tem que ter 7 pessoas pagando para cada aposentado. Bom Despacho tem 2 por 1. Ou seja, para cada 2 funcionários públicos, nós temos uma pessoa aposentada. A partir do momento que você terceiriza, você vai reduzir esse 2, daqui um dia vai estar 1 para 1. Então é um outro problema que o município também tem que resolver na questão da terceirização. Então eu acho que a comissão tem que trabalhar nessa vertente. Só esclarecendo para o vereador Fernando Branco, na visita que a gente fez nas escolas hoje, Branco, a auxiliar agora de serviços gerais, ela mexe só com limpeza, que é o pessoal terceirizado da Alerta. E a auxiliar de serviços escolares que ficaram poucas, que estão ajudando, né, na sala de aula, levar os meninos do banheiro, banho, essas coisas todas, rouparia, lavanderia. Então, assim, aí está bem distinto. A terceirização, a empresa Alerta, ela presta somente o serviço de limpeza das salas e os pátios externos. Sim, é porque a discussão que eu vi na internet, na rede social, era nesse sentido, que o faxineiro ajudava muito nesse serviço e como agora terceirizou, eles não poderiam mais fazer esse serviço. Eu acho que foi dito isso aqui hoje, não é isso? Ou seja, nós temos que aumentar o número de professores e não o número de faxineiros. Mas os auxiliares de serviço escolar é que faziam esse serviço. Né? Volto a dizer, foi o que foi dito aqui hoje, que a faxineira fazia esse serviço também. Eu não acho isso legal. Pela ordem, senhora presidente. Pela visita que nós fizemos, tem que aumentar o número de serviçais também, de cozinheira, do pessoal da limpeza, porque elas são extremamente sobrecarregadas. Volto a dizer pela terceira vez, a discussão que iniciou, por isso que eu disse que nós precisamos saber por que nós vamos brigar. O que nós vamos brigar? Pela faxineira, pelo professor de apoio, pelo professor assistente, pelo terceirizado ou não. Nós temos que primeiro situar a discussão, para depois a gente iniciar essa discussão. Com a palavra, senhora presidente. Eu acredito, Fernando, que a discussão nossa aqui é por uma educação de qualidade. Isso aí nós temos que analisar todos os pontos. Eu acho que cada um de nós que visitamos as escolas, percebemos algumas deficiências.
Algumas coisas estão dentro das normativas. Essa questão da terceirização mesmo, que aí especificamente é da limpeza, nós não podemos, de forma alguma, proibir o município de terceirizar, porque não há nenhuma proibição legal com relação a isso. No entanto, com relação ao número de pessoas, nós temos que fazer uma análise, e uma análise séria. Por exemplo, nós percebemos, em visitas, que nós temos uma escola com um número, por exemplo, de 150 alunos, incluindo crianças, aí berçário, que tem, por turno, 2 pessoas na cozinha. E nós sabemos que nessa questão aí, em que eu tenho criança, bebê, berçário, a alimentação é muito mais complexa do que naquela escola que eu tenho criança ali, com idade, né, de 3 anos, por exemplo, que já consegue tomar alguma atitude de forma independente. Então, há diferença. Tem que preparar mamadeira, tem que preparar papinha, e há uma igualdade com relação a esse número, nós percebemos isso. Nós percebemos que algumas escolas, por exemplo, nós temos auxiliar de serviço geral, que não é a terceirizada. E temos auxiliar de serviço escolar também. Então, aquela pessoa que está na cozinha, para cozinhar para todas essas crianças, preparar, ela está tendo que se desdobrar. Como? Ela tem que levar o café para servir na sala dos professores, ela tem que levar o alimento para a sala, para as salas que a professora vai dar alimentação. Teve uma escola que eu cheguei, a professora estava com 2 crianças colocando comidinha na boca. Então, realmente, é uma situação que tem que ser analisada. Mas isso, a gente pode fazer esse trabalho, por isso que nós estamos buscando essa informação, falando dessa reunião aí com a secretária de Educação, depois de nós fazermos essa medida tem que ser feita. Tanto é verdade que quando nós percebemos que nós temos uma escola que está também com essas... Eu estou falando especificamente da cozinha só para nós termos um parâmetro. Nós temos 2 funcionárias na cozinha, numa escola que tem 215 alunos, e numa que tem 150, eu tenho 2 funcionárias para fazer tudo isso. Eu tenho uma escola, a exemplo do Dona Duca, que a parte física dela, a área, é muito extensa. Então, meu deslocamento enquanto servidora até determinado local é muito mais demorado do que no Dona Zuma, que tudo fica próximo. Então, eu acredito que há de ser feito esse diálogo, sim, para chegar num atendimento. E a nossa discussão é a educação de qualidade e um respeito e tratamento ideal para nossas crianças. É isso que eu acredito que nós temos que buscar. Essa professora apoio, eles chamam de apoio pedagógico. Então, nós temos alguns professores que ficam ali para fazer essa intermediação pedagógica. Alguns professores que vão para, inclusive, desonerar um pouco do trabalho feito pelo professor em sala. E, na verdade, isso é feito um rodízio. Nós olhamos todas essas questões. Tudo isso, assim como a Comissão de Educação tem feito levantamento, nós estamos, todos vereadores, todos comprometidos em fazermos esse levantamento. E quando nós colocamos a proposta, que já foi acatada pela nossa presidente da Casa, de chamarmos o Conselho Municipal de Educação, é porque essa é a função do Conselho Municipal de Educação, que é paritário, que tem uma participação ativa da sociedade, representante, né, que são pais de alunos. Então, eu acredito, servidores da educação, que isso se faz importante para essa discussão. Agora, nós temos que deixar claro que nós não temos o poder de mudar, mas nós temos o dever de fiscalizar e buscarmos, sim, uma educação de qualidade para o nosso povo bondespachense. Muito obrigada. Finalizando aqui só a fala do vereador Fernando, que eu agradeço, né? A comissão justamente está fazendo isso. Nós estamos escutando as professoras, as serviçais, as contratadas, né? Nós conversamos com a nutricionista lá, ela até falou que passa o cardápio hoje para o pessoal que trabalha na cantina, e às vezes não dá conta de cumprir o cardápio. Às vezes tem dia que tem que dar fruta, tem que picar, que isso não está sendo feito, porque está sobrecarregando o pessoal da cantina. Chegamos em várias cantinas hoje, os alimentos estavam no chão ainda. Se o Conselho de Merenda for lá, vai notificar a diretora. Mas por quê? Estão muito sobrecarregadas e não estão dando conta de atender o serviço que é ofertado para elas. Então, nós vamos pontuar cada área e mostrar à secretária a deficiência da escola, que eu acho que os alunos não podem pagar por isso.
É dessa forma que a gente está trabalhando e vamos fazer o relatório e passar para todos os vereadores. E se quiser dar sugestão, está aberto para realmente a gente possa chegar num denominador comum. Com a palavra o vereador Marquinho. Boa noite a todos. Eu parabenizo a todos vocês aqui presentes, né, que a gente vê aquele grupo, uma grande movimentação, mas na hora de dar a cara a tapa só vocês, né? A gente vê que ali tem candidatos que quer infernizar só e se quer ter um filho lá na escola. A gente parabeniza vocês aqui e espero que o prefeito tenha a sensatez de resolver esse impasse o mais rápido possível, que não adianta a gente ficar aqui discutindo a noite inteira sem trazer a secretária de Educação aqui, talvez até o prefeito, para resolver com vocês. Parabéns a todos. Eu gostaria de comunicar a todos que nós conseguimos conversar com a secretária interina e que informou e confirmou a presença para amanhã. Ela comparecerá à Câmara às 17 horas. Tá bom? Aí, se todos os vereadores puderem participar também, tá? Vai ser com a secretária interina, tá bom? E a gente vai convidar também o conselho para estar participando também, o Conselho de Educação. E se algum pai quiser participar também, eu acho que seria ideal que nomeasse alguns pais para poder participar, tá, gente? Aí, se vocês puderem se reunir e ver quem pode comparecer, eu acho que um pai representando. Acho que poderia ser a Cícia mesmo, né? Quem que a gente está brigando? Nós estamos brigando pelas crianças ou também existe uma questão dos funcionários? E vocês não me ouviram. Eu estou dizendo, nós temos outras questões envolvidas aqui. Nós temos que ver na comissão. Se a gente vai tratar também do assunto dos funcionários que foram demitidos. É isso que eu estou tentando passar para vocês e vocês não me ouviram. Não, aí teria também um representante que poderia... É isso que eu estou tentando passar desde aquela hora. Quem seria o representante para essa reunião às 5 horas? Pais e servidores que foram dispensados. Tá bom, gente? Nós vamos continuar com a pauta. Depois, por favor, passa o telefone para o Bruno, tá? Para o Marco Túlio. O Marco Túlio está ali, ele vai pegar o telefone de vocês. Obrigada, gente. Vamos para os requerimentos. Marquinho, requer do gerente da Copasa que informe qual a data de finalização da obra do reservatório do bairro São Vicente. Justificativa. A base da obra já está pronta, faltando apenas o reservatório e a interligação da rede. Coloco o requerimento em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Marquinho. Eu faço esse requerimento porque a base já está pronta, o reservatório chega numa carreta, é uma taça, tipo taça, é colocado imediatamente e suspendido. Então, e a interligação dessa rede? Se o reservatório é elevado, como que ele vai encher esse reservatório se ele é mais baixo que as residências, que está faltando água? Porque já está faltando água nas residências. Tem casa no bairro São Vicente que já não chega água na caixa, só na parte baixa da casa. Então, eu acho que precisa tomar uma medida mais enérgica e tomar uma providência mais rápida quanto a esse reservatório. Eu tive até no bairro São Vicente ontem, parabeniza a paróquia São Vicente, fez uma grande homenagem ao seu Gersino lá ontem, que faleceu o ano passado. O seu Gersino esteve em Belo Horizonte há 15 anos atrás, reivindicando esse reservatório, faleceu e não teve o prazer de ver esse reservatório no bairro São Vicente. Vereador Marquinhos, tem mais um requerimento seu, eu vou ler. Viu? Requero ao prefeito municipal que informe como está o processamento do repasse de verba que viria da Copasa para a prefeitura com a finalidade de promoção de obras de canalização do Córrego dos Machados. Prolongamento da Avenida Doutor Roberto. Justificativa. O repasse para a execução dessa obra, que beneficiará não só os moradores das regiões dos bairros Palmeiras, Rosário, Dona Branca, São Vicente, mas toda a cidade que frequenta a Avenida Doutor Roberto, é anunciada pelo prefeito Fernando Cabral e membros da Copasa desde 2013. Coloco o requerimento em discussão. Pela ordem. Com a palavra o vereador Marquinhos. Os mais de 3 milhões, né, que a gente vem vendo aí, se arrastando aí, esperando, parece liberar a licença ambiental para começar essa obra, que desde 2013
a gente espera um resultado. Talvez com esse governo novo aí resolva isso. Coloco os requerimentos do vereador Marquinho em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Anderson do Gás. Requer do prefeito municipal que informe se os termos aditivos firmados ao contrato de programa celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Copasa foram submetidos à aprovação da Câmara Municipal nos termos do artigo 8 da Lei Municipal número 2.08/07. Justificativa. Considerando que os referidos aditivos impactaram no contrato, notadamente o segundo termo aditivo, uma vez que repassa à Copasa a responsabilidade pela coleta e tratamento do esgoto do engenho do Ribeiro. Faz o presente requerimento a fim de verificar a legalidade dos aditivos firmados. Registro que os termos aditivos foram firmados no ano de 2013 e 2016, quando este vereador não integrava o Poder Legislativo. Segundo requerimento, requer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente as seguintes informações. Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico em Bom Despacho, nomeado por meio do decreto número 7.801/2018. O referido órgão deliberou acerca das recentes cobranças implementadas pela Copasa em relação à taxa de esgoto e, em caso positivo, qual o entendimento foi adotado. Justificativa. O Conselho Municipal de Saneamento Básico de Bom Despacho é um importante órgão que acompanha os trabalhos de saneamento básico do município, pelo que é preciso que se tenha efetividade. As informações solicitadas são necessárias para este vereador acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho. Coloco os requerimentos do vereador Anderson do Gás em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anderson do Gás. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento, esse primeiro requerimento aqui, porque se esse aditivo não tiver passado pela Câmara, esses aditivos, segundo o artigo 8 do contrato firmado com a Copasa e o município, ele não tem valor, né? Ele deve ser quebrado, né? Porque é necessário que seja passado pela Câmara. Então, como a Copasa mandou há poucos dias para nós um anúncio falando que vai cobrar, né, o esgoto do engenho do Ribeiro, então eu quero saber se esses aditivos foi passado pela Câmara. Que se não tiver passado, né, não deve ser cobrado e deve ser quebrado aí esses aditivos. E o segundo requerimento é o Conselho Municipal, né? Eu quero saber quantas reuniões que eles já fizeram, né? Sendo que foi nomeado no ano de pedido desse vereador, né, ao senhor excelentíssimo senhor prefeito, em março de 2018 foi nomeado esse conselho, né? Então, se esse conselho está sabendo, né, dos atos, né, da Copasa aí, segundo aí as cobranças que serão feitas aí à população, porque se ele deve deliberar, né, essa condição à Copasa. Então, senhor presidente, essa meus requerimentos. Muito obrigado. Coloque em votação os requerimentos do vereador Anderson do Gás. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Só manifestar sobre o requerimento do vereador Anderson do Gás com relação à Lei 2068. Na verdade, vereador, os aditivos não é só lei, não. Tem que haver licitação pública. Toda concessão deriva de licitação pública. Antes de lei, na verdade, você tem que pedir o processo licitatório. Senhor presidente, então, aglomera, né, junto aí ao requerimento. Uhum. Tá, a gente vai pedir a Marinelli que faça a alteração. Certinho?
Requerimentos. Joyce Quirino. Requer que a secretária de Meio Ambiente informe por qual motivo não está sendo realizada a coleta seletiva do lixo seco no bairro Novo Dom Joaquim. Há previsão do início da coleta? Coloco o requerimento em discussão. Eu gostaria de ressaltar que essa foi um pedido da população que está tendo dificuldade de entregar, né, que seja feita a coleta desse lixo seco. Então, parece que vários pontos da cidade já está havendo essa dificuldade. Inclusive, na próxima reunião, eu quero estudar melhor para a gente ver o que pode ser feito para pedir mais informações também. Coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento do vereador Marcelão. Requer do prefeito municipal que informe qual o valor do contrato de terceirização de serviços gerais da Secretaria de Educação. Qual o valor pago anteriormente aos contratados para prestação de serviços gerais da Secretaria? Coloco o requerimento em discussão. Senhora Presidente, é só complementar aqui da Secretaria de Educação. Ah, tá. Educação, ok. Só? Uhum. Joyce Quirino, Marcelão e Seção Queiroz requerem que seja encaminhado uma moção de congratulação ao Lions Clube de Bom Despacho em virtude dos 50 anos de sua fundação. Requerem do senhor prefeito que informe se houve estudo prévio para o número de pessoas que prestam serviço de limpeza nas escolas e creches municipais fossem reduzidos. Em caso positivo, encaminhar cópia do estudo técnico e, em caso negativo, informar qual o critério utilizado para a redução do pessoal que presta o serviço. Justificativa. Os vereadores signatários estiveram em diversas escolas e creches e constataram que há uma sobrecarga de serviço sobre as pessoas que exercem a função de limpeza, a qual atualmente é terceirizada pela Prefeitura. Os trabalhos a serem desenvolvidos não são compatíveis com o quantitativo de pessoas que o exercem. Por consequência, a manutenção do espaço ocupado pelas crianças não recebe a devida manutenção. É sabido que, recentemente, o município empreendeu um corte de despesas, pelo que, a que tudo indica, vem impactando na qualidade do serviço, razão pelo que se faz o presente requerimento a fim de se elucidar os fatos. Coloco os requerimentos em votação, em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Doutora Rose e Vital Guimarães requerem ao prefeito municipal que informe o número de crianças, de auxiliar de serviços escolares e auxiliar de serviços gerais, apoio pedagógico e terceirizado das escolas municipais, metragem da área interna e externa de cada uma dessas escolas. Justificativa: atender a função fiscalizadora e a função intermediadora entre o Poder Executivo, servidores e munícipes. Coloco os requerimentos em discussão, o requerimento em discussão. Palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Rose, delegada. Até para, talvez, complementar aí o vereador Fernando Branco. Quando o vereador Fernando Branco coloca essa questão da discussão, ele quis colocar o todo que vai ser discutido em prol de uma educação de qualidade. Porque, na verdade, existe essa questão do apoio pedagógico que você coloca, essa questão do terceirizado, do ASG que está na escola. Nós temos algumas pessoas, inclusive as pessoas que estão em ajuste funcional, e temos a questão dessas pessoas que não estão mais na escola, em decorrência dessa rescisão contratual que se deu no final do ano. Então, é importante, talvez até bom você até colocar isso, vereador,
é que as pessoas entendam que, na verdade, não vai ser um assunto único. O assunto, ele é uma engrenagem de temas para se chegar nessa educação de qualidade. Então, nós temos que passar por número de professores de apoio, com relação a esse serviço terceirizado, se ele atende ao que se propõe, porque se é só limpeza, atende. Mas, e com relação ao cuidado da criança e a função específica de cada um? Porque a SE, por exemplo, ela pode tudo. Ela pode ajudar a lavar a criança, trocar a fralda, acompanhá-la até a sala, dar alimentação. Agora, o terceirizado só pode limpar. E mais, não pode sequer lavar. Então, não pode participar da lavanderia. Inclusive, também, nessa conversa, acredito que os senhores tiveram, foi uma colocação, que além da função que eles já estão em número reduzido, existe essa questão da lavanderia, que não pode ser realizada pelo terceirizado. Pois é, mais uma vez eu vou dizer, eu não sou contra nem a favor de nada do que foi discutido aqui. Eu acho que nós temos que sentar primeiro e decidir, olha, nós vamos brigar por isso e por isso. Porque, no primeiro momento, se falou aqui, os vereadores se pronunciaram no sentido de que as crianças com o serviço terceirizado ficaram mais desamparadas do que já estavam. Essa é a primeira ideia que eu recebi, tá? Aqui. Na rede social, o que eu vi? Que a faxineira fazia um serviço, isso eu vi na rede social, não foi aqui. Fazia um serviço que era atinente a outro profissional, que isso eu sou contra. Então, assim, se essa casa se inclinar para também defender o interesse dessas pessoas que foram dispensadas, sem comunicação, sem nada, eu também sou a favor de a gente defender. Vamos defender, vamos descobrir o que está acontecendo. Eu estou dizendo o seguinte, que a gente tem que delimitar isso agora, porque senão a gente vai lá, discute, aí traz uma informação, aí fala assim, mas peraí, resolveu um problema, mas não resolveu o meu problema, que eu fui mandado embora. Estou dizendo. Né? Ah, vai fazer um concurso agora, peraí, eu perdi o emprego. Então, é isso que eu pedi, que a comissão delimite o que ela quer fazer primeiro, para depois começar a fazer. Foi isso que eu disse. Eu não disse que sou contra e nem que sou a favor. Fique bem claro isso. Eu disse que sou contra a terceirização de atividade fim. Isso eu sou contra. Radicalmente contra. E com uma leve inclinação ao serviço de faxina, que são serviços que não são atividade fim, constitucionalmente não é ilegal você terceirizar e nós, como vereadores, não temos como impedir isso também do prefeito de fazer. Agora, atividade fim, não, eu sou contra. Fique bem claro. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelão. É muito importante esses requerimentos. Eu queria sugerir aqui, como nós vamos ter reunião amanhã com a secretária, e acredito que vai ter várias ainda depois dessa de amanhã, é que a assessoria da Câmara já fizesse alguns levantamentos desses requerimentos, se possível, ligando para a Secretaria de Educação, para a gente, às vezes, amanhã já ter os dados em mãos para a gente estar discutindo, né, e participando com a secretária. Eu pediria que a presidência notificasse a assessoria da Câmara aí para que possa fazer os levantamentos amanhã, antes das 17 horas, que haverá reunião com a secretária de Educação. Ok, nós vamos solicitar ao diretor Bruno que faça esse contato e que encaminhe esses requerimentos. Vital, nenhuma colocação, não? Tranquilo? Está pronto, tá bom. Uhum. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Seção Queiroz. Requer ao prefeito municipal que informe se foram tomadas medidas para sanar as irregularidades junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, ou seja, se foram informadas a data de publicação do RRO e do RGF, bem como as metas de arrecadação vezes receita arrecadada. Justificativa. Recentemente foi amplamente divulgado pelos veículos de comunicação e redes sociais que diversos municípios estariam inadimplentes com informações perante o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Considerando que o município de Bom Despacho está incluído no rol dos municípios inadimplentes, notadamente em relação aos dados requeridos, faço o presente requerimento a fim de que seja verificado se tais irregularidades foram sanadas. Segundo requerimento, requer ao prefeito municipal informar se o telhado do terminal rodoviário recebeu manutenção do município antes do processo de concessão
Em caso negativo, informar se a concessionária tem responsabilidade contratual de reparar o telhado do imóvel que explora. Justificativa: com as chuvas recentes, ficou evidenciado que o telhado do terminal rodoviário carece de manutenção urgente, haja vista que os vazamentos são constantes, deixando todo o local empoçado de água, bem como submetendo o usuário a condições precárias. Coloco os requerimentos da vereadora Sessão Queiroz em discussão. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Sessão Queiroz. Quanto ao requerimento aí da inadimplência, né, do município perante o Tribunal de Contas, são informações que nós precisamos obter, né, se o município já tomou as medidas necessárias para sanar essas irregularidades perante o Tribunal de Justiça e também para a gente levar essas informações de uma forma concreta para a nossa população, como também exercer o nosso dever fiscalizador aqui nessa casa. Quanto ao segundo requerimento, que é sobre o telhado da rodoviária, nós também precisamos saber, né, sermos informados se nessa última reforma da rodoviária esse telhado foi arrumado. Porque se em caso positivo ele ficou muito mal feito e houve desperdício de recurso público aí, né, do dinheiro público. Então, a gente precisa dessa informação também e pedir ao senhor prefeito que faça esse reparo com urgência, visto que os usuários, os funcionários lá, estão ficando prejudicados, né? Com essas chuvas aí, a situação da rodoviária se encontra muito caótica, com muita água, o chão todo empoçado, né? E nós precisamos saber também se, em caso negativo, essa concessionária tem responsabilidade de dar manutenção no telhado da rodoviária. Muito obrigada. Coloco os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Com a palavra, senhora presidente, antes de votar. Com relação a esses relatórios, a Comissão de Tomada de Contas, Finanças e Orçamento, nós solicitamos, vereadora Sessão, eu e o vereador Vital, estivemos aqui nessa casa, os relatórios estão disponíveis. Foi publicado no DOM dia 28 de setembro de 2018, e nós temos esse relatório aqui que foi encaminhado pela controladora interna do município. Aí, se você quiser dar uma olhada, mesmo assim, eu acho que é interessante que o pedido venha formalizado, mas é só para ir adiantando, porque como comissão de orçamento, eu e o vereador Vital Fernando Beck estamos tendo esse cuidado de cobrar essas informações, até para manter os vereadores informados a respeito. Aí eu posso disponibilizar para Vossa Excelência. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Sessão Queiroz. Obrigada. Mas eu quero oficializar essa resposta. Entendeu? Porque está ainda com pendência no site. Se você acessar hoje o site do Tribunal de Contas, o município está inadimplente. Consta lá que o município está inadimplente. Tá bom? Muito obrigada. Coloco os requerimentos da vereadora Sessão Queiroz em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovados. Projetos em tramitação. Projetos de resolução número 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10/2019 dos vereadores Joyce Quirino, Fernando Branco, Marquinho, Vital Guimarães, Marcelão, doutora Rose Delegada, Anderson do Gás, Sessão Queiroz e doutor Fernando Pediatra, respectivamente, que indica a agraciada para receber o Prêmio Mulher Destaque, que são, respectivamente, Miriam Bessman Gontijo, Margarete Maria Silva, Marilene Mesquita de Oliveira Rocha, Elizabeth Maria Cardoso de Araújo, Margarida Cândida Campos, Valéria Maria Teixeira Barbosa, Marli Rosa de Araújo, Maria Tereza de Freitas Souza e Maria do Carmo Gorgozinho. O parecer da comissão especial foi pela aprovação dos projetos. Coloco os projetos em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Discussão, gente, me desculpe. Primeiro é a discussão. Coloco os projetos em primeira discussão.
Coloco os projetos em aprovado, né? Coloco os projetos em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Palavra livre. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra o vereador Marcelão. Senhora presidente, com a essência do plenário aqui, eu pediria que nós fizemos uma moção aqui hoje com as demais vereadoras, que nós tivemos lá no Lions e por 50 anos já fizemos uma moção, mas aqui na casa já tinha a indicação do vereador Vital, eu queria colocar o vereador como autor. A secretaria passou sem fazer essa olhada no projeto do Vital, então eu pediria a sessão e a Joyce que incluía o vereador Vital também nessa moção, porque isso aí já tinha feito um pedido aqui na casa, mas não foi colocado aqui em votação. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Sessão Queiroz. Eu gostaria de agradecer ao Jornal de Negócios, né, pela publicação espontânea referente ao Parlamento Jovem, coordenado pela Escola do Legislativo, onde nós tivemos o nosso primeiro encontro agora no dia 12, dando andamentos, né, na programação das atividades de 2019, onde foi muito produtivo esse nosso encontro, essa nossa reunião. Todos nós muito motivados e dedicados para que, se Deus quiser, nós vamos desempenhar um trabalho excelente frente ao programa Parlamento Jovem. Então, muito obrigada ao Jornal de Negócios pela publicação. E gostaria de agradecer também a presença de todos os servidores, os serviçais que estão aqui hoje, ex-funcionários, né, das escolas do Centro de Educação Infantil, os pais. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Pediatra. Também gostaria de me despedir de vocês nessa noite, agradecendo pela presença e convidando para que sempre participem. Obrigado a todos e, aproveitando o momento, direcionar aqui a palavra ao senhor Moacir, que é o presidente da associação do bairro São José e de oito bairros ali adjacentes, para parabenizar o senhor pela sua atuação frente à associação, muito dedicado, sempre, todos os dias ali presente. Eu sempre acompanho o seu trabalho, ajudo dentro do possível, e está reivindicando melhorias para todos os bairros, sem exceção, com vários documentos, vários ofícios, e tem conseguido muita coisa para a região toda ali, as deficiências que são vistas ali no bairro pelo senhor, que anda por todas as ruas, conhece todos os moradores, então está fazendo um belo trabalho à frente dessa importante associação de moradores do bairro São José e adjacências. E Pedro Ivo também, agradecer, Pedro Ivo, por ser um servidor público sempre atuante, participante, muito além da sua função, mas preocupado com o coletivo. Me questiona, me cobra, inclusive me ajudou a fazer aquele requerimento direcionado ao deputado Cleitinho, solicitando um daqueles veículos, já que o deputado está mostrando que tem tantos veículos no pátio, que nós nem sabíamos quantos veículos ali perdendo, ali, e você me ajudou nessa questão, então quero te agradecer também, os pais que estão aqui, o Leonardo também, por ter comunicado, por esse diálogo. Isso é que é importante. Nós moramos numa cidade ainda que dá para ter essa proximidade, isso é muito gostoso, conviver dessa forma com os amigos. Então, muito obrigado a todos vocês e venham sempre cobrar da gente e ajudar. Obrigado. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Rose Delegada. Eu gostaria aqui de destacar a nossa viagem em Belo Horizonte, onde estivemos com o vice-presidente da Assembleia Legislativa, eu, Marquinho, Maia, com o objetivo de, Ricardo, com o objetivo de buscarmos recursos para Bom Despacho. O deputado, ele destinou 165 mil para a saúde, foi feito, na verdade, uma união de esforços, onde a Santa Casa vai receber recurso para essa questão da saúde e, em contrapartida, a própria Santa Casa ficou de fazer a reforma do PA, uma vez que muitas vezes o recurso é destinado e não pode ser passado diretamente para a reforma. Mas o presidente da Santa Casa, o Maia, ele se prontificou a fazer essa destinação desse dinheiro e reformar as urgências do PA. Gostaria de destacar também que na semana passada eu recebi um contato do deputado federal Eduardo Barbosa,
que é um deputado sempre presente, muito preocupado com a saúde de Bom Despacho, e ele se comprometeu em destinar, atendendo a pedido nosso aqui, recursos para, em união de esforços da frente parlamentar que foi sugerida, que seja destinado recurso para a construção, vai depender da forma em que esse recurso vai poder ser destinado, ou então para o equipamento do CTI. Então, ele vai fazer essa destinação também de verba federal. Ele me ligou na semana passada, em decorrência do apoio que nós demos à candidatura dele. Ele é um deputado que já enviou recurso para as unidades básicas de saúde há um longo tempo, Ana Rosa, lá no Engenho do Ribeiro, lá no Rosário, e ele agora também vai destinar novamente recursos para a saúde, atendendo aqui um esforço conjunto dos vereadores que estão aí numa luta para que realmente haja possibilidade dessa construção do CTI. É verdade que, inclusive, o próprio prefeito municipal, ele vai encaminhar para essa casa um projeto de lei, para que essa casa autorize, conforme foi colocado na própria inauguração que nós estivemos, do ambulatório 24 horas, para a construção, a parte de alvenaria, e todo mundo sabe que essa parte de equipamento de um CTI fica bem caro, o preço, o custo é muito alto. Então, essa união de esforços vai ser muito importante. Eu gostaria aqui de parabenizar também a Santa Casa. Nós estivemos, semana passada, vários de nós, vereadores, na inauguração do ambulatório 24 horas. É uma grande conquista para o Bom Despacho, porque aquelas pessoas que têm convênio, elas acabam desafogando o pronto atendimento. Elas já vão para outra área para ser atendida e libera ali o atendimento de quem não tem convênio. E isso é muito importante, porque a Santa Casa se tornou uma referência regional, e isso vai realmente trazer ganhos. Porque quando não há essa porta, todos nós entramos pelo SUS. E quem for pelo SUS tem que ser atendido. Agora, com essa nova porta aberta do ambulatório 24 horas, nós acreditamos que vai desafogar o atendimento do SUS e aquelas pessoas que têm convênio já ter atendimento próprio e destinar esse pouquinho para as atividades da Santa Casa. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Vital Guimarães. Presidente, eu gostaria de solicitar da mesa uma cópia da resposta da Prefeitura sobre filas de cirurgia, que fosse encaminhado, por favor. Está à disposição. Pedir para encaminhar para o meu e-mail, por gentileza. Nós criticamos a hora que precisa criticar, mas também tem que agradecer. Agradecer à administração, a contratação da assessoria para o projeto dos servidores, né? A gente insistiu muito, trabalhou nisso muito ano passado, então acho que precisamos fazer um agradecimento. Abraçar os jovens do Parlamento Jovem, da Câmara Jovem, né? Estão iniciando agora o trabalho. E, por último, eu gostaria de dizer para a senhora que amanhã eu vou fazer uma viagem, infelizmente não poderei participar da reunião, embora tenha sido de minha autoria o requerimento, mas todo mundo concordou, mas amanhã, infelizmente, eu tenho uma viagem marcada, não poderei participar, eu gostaria que fosse justificado a minha ausência. E, por último, nós hoje, em nossa incursão pelas escolas, eu fiquei encabulado de ver tanto carinho dos professores, servidores, né, serviçais, diretoras, com as nossas crianças. Então, acho que, nesse momento, a administração precisa realmente repensar, em todas as questões que aqui foram ditas, em fazer o melhor encaminhamento possível. E eu encerro aqui homenageando aos professores, né, esses bravos professores que trabalham muitas vezes sem ferramenta, muitas vezes sem salário, né? E que não são respeitados no seu direito. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os servidores da Rede Municipal de Educação. Boa noite. Muito merecido. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelão. Quero parabenizar a doutora Rose, né, pela ida dela na Assembleia e realmente ter conseguido esse recurso.
Lembrando também que o Inácio Franco fez uma emenda de R$150 mil de custeio para a Prefeitura para também reformar o PA. Então, vai ser duas verbas que realmente vai fazer uma grande reforma no PA, que realmente está precisando, né? Eu acho que é o cartão postal da Santa Casa ao PA ali, realmente, essas emendas que serão contempladas, vai ser de muita importância para a área de saúde e bom despacho. E também pedir à secretária que a gente não perde essa essência, que nós começamos também a discutir, né, através dos nossos deputados representantes na Câmara dos Deputados Federais, na Assembleia, os recursos que a gente pode pedir eles para trazer as emendas aqui para ser contemplado. E também pedir também ao prefeito agilidade ao projeto que falou que ia mandar aqui, para a gente estar também aproveitando o calor, né, de todos nós estamos correndo atrás para que realmente dá o chute inicial da construção do CTI de bom despacho. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Anderson do Gás. Também quero agradecer, né, a presença de todos que hoje nos acompanham pela internet, e também, né, gostaria aí de pedir, né, aos deputados aí, ao senhor prefeito, excelentíssimo senhor prefeito, que tenha um aparelho de reserva ali no PA, né, para calcular ali a base de situação em que a pessoa se encontra para poder aguardar o atendimento, né? E que essa pessoa, né, que quando for atendida ali, que tenha ali em mãos, né, o protocolo do momento que foi atendido e até o tempo que ela poderá esperar para que ela possa ser atendida. Porque lá você faz o procedimento para ver quando você vai ser atendido, para ver a situação que você está para ser atendido, mas não tem um protocolo que fala que você vai ser atendido daqui 2 horas, né? Então, às vezes, a pessoa não fica só 2 horas, vai ficando, e não tem nenhum regulamento que que fiscaliza isso, né? A não ser um protocolo para a pessoa que está ali aguardando. Então, esse é meu pedido também, e gostaria de agradecer a todos e uma boa noite. Ok. Com a palavra o vereador Marquinho. Eu quero agradecer o Arantes também, pela uma verba que destinou ao esporte, R$35 mil, e em breve também vai mandar uma verba para asfaltar algumas ruas na cidade. E eu quero deixar mais uma vez aqui bem frisado a festa de São Sebastião que teve lá no bairro São Vicente. Parabéns ao Padre Denis e a toda a equipe, os festeiros de São Sebastião. Uma grande festa lá e uma grande homenagem ao seu Gersino. Parabéns. Eu gostaria só de ressaltar, muito rapidamente, que nós também agendaremos uma reunião, igual foi sugerido pelo vereador Fernando Branco, com todos os presidentes de câmaras aqui da região. Nós estamos tentando agendar, assim que for agendado será comunicado a todos. E provavelmente também semana que vem nós estaremos também na Assembleia conversando com os deputados para a gente ver se a gente consegue mobilizar também para conseguir emendas para o CTI de Bom Despacho e região Centro-Oeste. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.